Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso. A gente vai falar aí de capacitores e depois fechar a aula com campo magnético. Beleza, então a gente já sabe aqui, ó, a grande maioria dos dispositivos elétricos, né? Então sabemos que é um gerador, um receptor, um resistor, os aparelhos que unem eles, né? Então tem bastante dispositivo já a nosso favor. Falta um, e um bem importante, falta os capacitores. Porque assim, ó, se você lembrar, né, qual que é a função do gerador? Gerar energia. Capacitores. A função do resistor e do receptor é gastar, né? Então a gente precisa de mais um dispositivo que tem uma função diferente. O capacitor, a função dele é, ó, um dispositivo elétrico, né, que armazena carga elétrica. Mas se ele está armazenando carga, consequentemente ele vai armazenar energia elétrica também, né? Mas aí na forma de potencial. Energia potencial elétrica. Então assim, ó, eu vou desenhar aqui daqui a pouquinho, vou colocar a simbologia dele, mas eu gosto de dar um exemplo prático aí, que é mais fácil de você lembrar depois. Conhece esse dispositivo aqui? Deixa eu pegar uma fotinha e vou colocar aqui, ó. Pera lá. Não quero comprar, eu quero só a foto. Olha só, ó. Vocês conhecem esse dispositivo? Isso aqui é uma lâmpada de emergência, certo? Como que ela funciona? Ela fica o dia inteiro na tomada. O dia inteirinho na tomada, né? Só que daí, na hora que não tem energia, na hora que a energia acaba, né? A energia do prédio, a energia da escola, a energia da sua casa, enfim, onde você tem essa lâmpada, aí ela acende. Aí você fica assim, ué, mas que negócio esquisito é isso, né? Na hora que tá ligada a tomada, tá apagada. Na hora que tá desligada a tomada, tá acesa. O que ela fez? Ela estava na tomada armazenando energia, né? Claro que vai chegar um ponto que daí ela vai estar totalmente carregada, que daí ela não vai ficar mais puxando energia, mas ela fica na tomada para armazenar energia. Na hora que eu precisar dela, na hora que for uma situação de emergência que não tem mais eletricidade ali naquele lugar, aí ela pode usar aquela energia que ela armazenou, né, para acender, para dissipar, para fazer a função dela, né? Então, um dos capacitores, um dos mais legais de você lembrar é essa lampadinha de emergência. Então, ela fica o dia inteiro armazenando para que na hora que você precisar dela, ela consegue dissipar essa energia. Beleza? Então, o capacitor é um dispositivo que armazena energia. Mas qualquer dispositivo elétrico que você pegar, qualquer um que tenha uma placa elétrica aí, vai ter uma pancada de capacitorzinho ali, porque servem para armazenar energia, para você ligar o circuito, desligar o circuito, enfim. Então, cada um tem uma funçãozinha específica, mas de maneira geral, eles armazenam carga, consequentemente acabam armazenando energia elétrica. Beleza, simbologia. Então, assim, ó, lembra que a nossa bateria, o que a gente fazia, né? Na nossa bateria, a gente desenhava dois polos, só que era um pequenininho e um grandão, né? O capacitor vai ser parecido, só que daí vai ser dois com o mesmo tamanho, tá? Então, a simbologia do capacitor é essa daqui, ó. Então, isso aqui é um capacitorzinho. Importante, a gente tem vários tipos de capacitor. A gente tem um de placa plana, a gente tem um de placa circular, a gente tem o esférico. Enfim, tem um monte de tipo de capacitor. A gente vai fixar aqui o de placas planas e paralelas, né? Mas, todo e qualquer capacitor tem isso aqui, ó. E é isso que é importante. Tem que ter duas. Por quê? Porque a partir de duas você tem uma diferença, né? A diferença de duas coisas, né? No caso, a diferença de dois potenciais, gera uma DDP. Essas duas coisas que eu coloco entre aspas são as armaduras, tá? A armadura 1 e a armadura 2 dos capacitores. Então, elas, cada um fica com um potencial, gerando uma diferença de potencial ali dentro.
consequentemente, né, vai acabar tendo um campo que vai acabar tendo movimentação de carga. Só que daí que vai vir daqui a pouquinho, né? Vai ter a DDP, vai ter o campo, vai ter a movimentação, só que eu quero armazenar. E aí que vai entrar o conceito da coisa, tá? Mas vamos por partes. Então, a primeira coisa é o capacitor, é um dispositivo que armazena carga, consequentemente armazena energia potencial. Assim como a gente fez, né? A gente viu resistor e depois viu a resistência. Resistor é o aparelho, resistência é sua grandeza física, né? Sua propriedade. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente acabou de ver os capacitores, aí agora vem a grandeza, ó. Agora vem a capacitância. Aí capacitância, letra C maiúscula, tá? Capacitância Czão. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer igualzinho eu fiz com o resistor, né? Eu tinha colocado lá, vamos colocar um fio, vamos dar uma DDP, vamos ver a corrente, né? Vamos ver quem tem mais dificuldade, vamos ver quem tem mais facilidade. Foi assim que a gente aprendeu. Capacitância eu vou fazer parecido, mas ó, qual que é a definição, ó? É a grandeza que grandeza física, né? Vamos colocar certinho, ó. Grandeza física que mede a quantidade de carga armazenada. Beleza. Vai ter uma continuaçãozinha aqui daqui a pouco, mas isso vai ser consequência. Deixa um espacinho aí, tá? Já a gente escreve aí. Beleza. Então, olha só, ó. Vou colocar de novo dois capacitores. Vou colocar aqui um pretinho. Não precisa desenhar isso aqui não, tá? Isso aqui vai ser só pra gente entender. A gente tem esse primeiro capacitor e a gente tem esse segundo que está aqui. Vamos colocar da seguinte forma, ó. Esse primeiro capacitor eu coloquei ele numa DDP de 10 volts. Esse segundo aqui também, coloquei ele em 10 volts. Ok. Aí o primeiro eu fui lá e consegui medir, ó. Eu vou colocar uma carga assim muito grande só para ficar fácil a conta. Tá? Mas seria microcoulombs, seria nanocoulombs, mas eu vou colocar um valor aqui relativamente bem grande só para ficar fácil de você entender, tá? Vamos supor que esse primeiro tem armazenado 10 coulombs. Então você colocou ele numa DDP de 10 volts, aí você verificou ali, você foi lá mediu que ele armazenou 10 coulombs. Beleza. Já o de baixo você colocou no mesmo 10 volts. Só que você foi lá medir, ele armazenou 20 coulombs. Beleza, então essa é uma primeira medição, né? Agora vamos fazer as consequências. Olha só, ó. Se esse daqui eu colocar mais DDP, o que eu espero que aconteça? Mais DDP, mais energia, mais carga vai passar, mais carga se movimentando, eu vou conseguir segurar mais ela. Então, se eu fiz com que eu tivesse agora 20 volts, eu espero que minha carga vá para 20 coulombs. Ok? Agora, olha só, ó, deixa esse valorzinho aí na sua frente. Vamos aqui para baixo. Se eu tivesse colocado agora 20 volts para o de baixo, eu esperaria que ele tivesse armazenado 40 coulombs. Você está vendo que eu estou colocando valores meio, assim, aleatórios de voltagem? Seria legal se eu tivesse um padrão, tipo assim, ó, vamos colocar 1 volt para esse carinha que está aqui. Assim como, vamos colocar 1 volt para esse carinha aqui de baixo. E a resposta vem de graça, porque ó, não são 10 coulombs para 10 volts, 20 coulombs para 20 volts. Então, se for 1 volt, eu tenho 1 coulomb. Então, esse meu primeiro capacitor, ele foi capaz de armazenar 1 coulomb para cada volt. Beleza? Certo? Ok, olha o de baixo. Foram 20 coulombs para 10 volts. Foram 40 coulombs para 20 volts. Se for 1 volt só, eu tenho o quê? 2 coulombs armazenado. A minha pergunta é, que capacitor que é melhor, o de cima ou o de baixo? Você vai falar que é o de baixo, mas por que ele é melhor? Porque na mesma DDP que eu coloquei, ele armazenou mais carga. Com mais carga eu vou conseguir usar mais energia depois, né? Então, quanto mais capacitância ele tiver, mais capacidade de armazenar ele vai ter. Né? Então, o primeiro foi 1 coulomb para cada volt, o de baixo foi 2 coulomb para cada volt. E você viu que, olha só, de novo, né? Igualzinho a gente fez na resistência. O conceito, né? Você entender que é o tanto de carga que você está armazenando, te leva até a equação.
Que equação que a gente fez? Ó, não foi 10 coulomb por 10 volts, 20 coulombs por 20 volts, 1 coulomb por 1 volt? Que conta que foi feita? Carga dividido por DDP. A resposta do de cima deu 1, né, coulomb para cada volt, e o de baixo deu 2 coulomb para cada volt. Então, como o de baixo tem mais capacitância, então ele armazena mais carga naquela DDP que você colocou. Então pronto, então vamos lá. Quem que vai ser a minha capacitância? A minha capacitância é a quantidade de carga que você conseguiu armazenar dividida, né, pela DDP em que você forneceu. Então a capacitância é Q dividido por 1. Pronto, tá aí. Aí que nem a gente tá falando, né? Ó, uma unidade legal é que nem a resistência, né? Seria legal a gente usar coulomb por volt para você lembrar a definição, mas aqui recebe um outro nomezinho, tá? Aqui é a letra F maiúscula, aí o F em homenagem ao Faraday. Mas que nem eu falei, né? Ó, 10 coulombs, 20 coulombs é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Foi só pra gente entender o conceito aí. Fechou? Então a capacitância é o tanto de carga que você armazena, né? A quantidade de carga armazenada na DDP aplicada, ó. Então continua a frase aqui, na DDP aplicada. Beleza, então tá aí a definição de capacitância. Aí assim, ó, tem capacitância para vários tipos de capacitores diferentes, né? Eu falei, tem de placas planas e paralelas, tem de capacitor esférico, tem de capacitor cilíndrico, né? Tem uma quantidade bem boa. A gente vai colocar, vou fazer de 2 com vocês, tá? Vou fazer das placas planas e paralelas e vou fazer do capacitor esférico também, tá? Mas beleza, então vamos lá. Foi capacitância, vamos colocar assim, ó. Então, para um capacitor de placas planas e paralelas. E aqui que tá, né? Lembra que a gente viu uma parte mais específica que era para eu provar como que era o campo elétrico no interior dessa região. E a gente demonstrou, né? Se você olhar no seu caderninho, estiver tudo anotado bonitinho, vai estar lá assim, ó, que o campo elétrico entre as duas placas é um sigma dividido por epsilon, né? Onde esse sigma aqui era o quê? Era a densidade superficial de cargas, né? Então guarda isso daí, a gente vai usar já já. Né? Lembra que se for uma placa só é dividido por 2E. Se for entre as duas placas, aí fica só o 2 some, né? Está somando dois campos elétricos. Mas guarda isso, a gente já vai usar. Beleza, vamos lá então, ó. Então eu vou pegar aqui as minhas duas placas. Vou fazer tridimensional, tá? Só para ficar mais charmoso. Beleza. Aí, né, vou ter que desenhar outra. Ou não. Vai. Fazendo nada mesmo, né? Vamos desenhar mais uma. O que eu falei, essa aqui ficou mais torta, né? Caramba. Aí, mas tá legal. Beleza. Nossa, ele corrigiu pra um... que é isso? Pentágono? Meu Deus, tá bom. Aí a gente vai conectar isso aqui, né, a um terminal, uma bateria. Para quê? Para ele me dar uma DDP. E aqui que vem o conceito, olha só. Ó. A gente colocou então em uma certa região. Vou colocar esse aqui positivo, esse aqui negativo. Pronto. O que eu espero que aconteça? Ó. Como a gente tem essa placa aqui mais e essa placa aqui menos, né? Então a gente vai ter saindo cargas positivas. Estou colocando a corrente convencional, né? Então vai chegar uma concentração de carga positiva nesse canto, né? Então eu estou polarizando essa placa aqui, ó, positivamente, ok? Então aqui a gente tem já uma primeira situação. Assim como, ó, como a gente vai ter um excesso, entre aspas, de carga positiva aqui, aqui a gente vai ter as carguinhas negativas. Mas lembra que na verdade são os elétrons, né? Então na verdade, são um excesso de elétrons nessa região e uma falta de elétrons aqui. Aí gera essa diferença potencial.
Beleza. Só que aí que vem, lembra da sequência? Lembra da frase mais importante? Uma DDP faz o quê? Uma DDP gera um campo. Esse campo elétrico ele vai da zona de maior potencial para a zona de menor potencial. Pronto, então essas linhas aqui é o meu campo elétrico. E importante, né? A gente já fez essa conclusão. O campo entre duas placas, ele é o quê? Ele é uniforme. O que significa ser uniforme? Que ele não depende da distância, né? Ele é o mesmo valor em qualquer ponto ali dentro. Ok, beleza. Só que daí, olha só, então veio uma carguinha positivinha que tá aqui. A carguinha positiva, ela vai tentar se desprender da placa, né? Aí, para ela tentar se desprender, ela vai gastar uma certa energia ali, uma energia interna. Mas, enfim, esse campo elétrico vai empurrar ela. Como ela é uma carga positiva, ela vai sentir uma força na mesma direção e no mesmo sentido. Beleza, então, ó, de início, ela já teve uma primeira dificuldade, que foi se desprender daquela placa. Então, tem uma função, um trabalho já associado a isso. Mas, ok, então já teve uma primeira dificuldade. Tá, mas eu quero segurar mais essa carguinha ali dentro, né? Porque a função do capacitor é armazenar. Se eu deixar ela passar com facilidade, ela vai passar, né? Então, só teria a primeira dificuldade aqui, para se desprender da placa. Depois não tem mais, depois o campo ajuda, né? Então, a pergunta, o conceito, a parte importante, vem agora. O que eu tenho que fazer para o meu capacitor ser bom? O que eu tenho que colocar entre as placas para eu armazenar a tal da carga? O que eu faço? Eu vou ter que diminuir o campo, né? Para diminuir a força, para tentar prender ela ali dentro. O que faz com que o campo diminua? Eu colocar um material ali dentro. E que tipo de material que é esse? Um material do tipo isolante, né? Então a gente vai vir aqui, ó, então entre as duas armaduras, colocando a nomenclatura certa. Entre as duas armaduras eu vou colocar um isolante. Uma cor boa para isolante, vamos ver. Roxo. Pronto. Então vou colocar aqui uns pontinhos, ó, só para representar, tá? Aí você fala assim: "Ah, professor, então se for no vácuo não tem". Tem também, mas daí vai ser a capacitância dele associada ali à dificuldade dela se desprender da placa mesmo, né? Porque daí depois não vai ter mais essa dificuldade. Mas no vácuo também tem daí, tá? Mas vamos lá. Vou colocar aqui então, ó, esse pontilhadinho. Aí isso aqui então é um material do tipo isolante. E que nem a gente já falou, né? Existe uma palavrinha que substitui a palavra isolante. Que é o quê? O material dielétrico. Beleza? Então você coloca o material dielétrico ali no meio. Ok, vamos lá agora, ó. E olha que interessante. Geralmente essa equação a gente nem demonstra, mas ela, a partir de agora, ela é fácil a demonstração dela. Porque, ó, a capacitância, ela não é a carga dividido pela DDP? Sim ou não? Sim, né? E a gente tem, ó, uma região de campo uniforme. Se o meu campo é uniforme é porque o campo, ele é igual, né? Lembra da equaçãozinha? É o campo vezes a distância. Isso aqui é igual a DDP. Isso aqui também foi demonstrado, né? Então, olha só, eu vou começar a fazer as substituições. Vamos por partes. Então, a capacitância vai ser a carga em cima. E onde tem DDP, eu vou colocar o campo vezes a distância. Então, E vezes o Dzinho. Ok, vamos continuar. Só que essa região de campo uniforme, a gente sabe calcular esse campo, né? Pela lei de Gauss, que já foi aplicada. Então, eu vou reciclar a equação, né? Eu sei que o campo ali dentro é o quê? É sigma dividido por E. Só que, você lembra o que é o sigma? O sigma é a densidade superficial de cargas. Então, no lugar do sigma, você coloca carga dividido pela área, né? Só que tem um ezinho aqui embaixo. Então, vamos continuar? Vai lá, puxar aqui do ladinho, ó. Quem que vai ser a minha capacitância? Estou juntando essas duas, tá? Então, a capacitância vai ser a carga dividido pelo E. Quem que é o E? Carga dividido pela área vezes o epsilon, né? Isso aqui vezes a distância. Duas coisas. Isso daqui some, né? Agora eu vou subir o E, que é o epsilon, né? E a área. Então, olha só a minha capacitância.
para esse capacitor é o E vezes a área dividido pela distância. Lembrando que a área é a área das placas, né? E a distância é a distância entre elas, ó. Então, como que é essa capacitância? Quanto mais área, mais carga eu vou conseguir armazenar, né? Então, mais capacitância ele vai ter. E quanto mais distante, aí menor vai ser a minha capacitância. Então, pronto, ó. Essa aqui é a equação. Beleza, aí aqui, assim, né? Tem gente que gosta de dar uma dificultada, mas você lembra o que é esse epsilon? O nome dele é permissividade, tá? Não é permeabilidade, a gente vai ver daqui a pouquinho a permeabilidade. Mas esse é permissividade elétrica do meio, né? Eu coloquei de maneira geral. Se for no vácuo, ó, no vácuo, você vai fazer o quê? Você vai fazer C igual a E0 vezes A sobre D. Já tem anotado no seu caderno quanto vale o E0, não precisa escrever de novo, né? Se for em algum meio, aí ele vai te dar o E desse meio. Pronto, então esse aqui é o E do meio que você vai colocar ali dentro. Do papelão, do isopor, da borracha, enfim, do material que você colocou ali no meio. Só que geralmente, o que ele faz para facilitar a sua vida? E geralmente o aluno acaba se confundindo. Ele fala assim, ó, considera que, vou chutar o material, tá? Considera que o papelão, ele tem 50 vezes mais E em relação ao vácuo. Então o que você vai fazer? O E do meu material, ó, o que eu estou colocando ali dentro, ele é algum número multiplicado pelo do vácuo. Não é por quê? Porque o do vácuo é o menor possível, que não apresenta nenhuma dificuldade. Então eu vou colocar, assim, nenhuma dificuldade entre aspas. Tem uma dificuldade que é desprender das placas. Mas aí você vai colocar algo meio que atrapalha mais. Né? Então, é 50 vezes mais do que o vácuo, é 100 vezes mais que o vácuo. Então existe algum número que ele vai colocar aqui na frente. Tem professor, né? Tem livro que coloca a letra K. Mas eu já vi aluno que coloca daí, é o K então, né? Então é 9 vezes 10 a 9. Aí mistura tudo, aí vira uma paçoca. Não. Isso aqui é um número, tá? É um número que o enunciado vai falar, ó, considera 50 vezes, considera 100 vezes, considera 1 milhão de vezes, pode ser também. Então eu vou escrever assim, ó, um número qualquer que ele vai falar, é o enunciado que dá vezes do vácuo. Beleza? Então não fica preso a equação, o enunciado vai te ajudar nessa parte. Então você tem, ó, é sempre a mesma equação. Isso aqui é para o meio que você colocou lá dentro, isso aqui para o vácuo. Mas aí ele pode tentar ajudar, só falar assim, ó, 50 vezes maior, 100 vezes maior e coisas do gênero. Beleza? Então essa aqui é a equaçãozinha para um capacitor de placas planas e paralelas. Muito bem. Muito bem. Vamos mais? Capacitor esférico. Esse daqui, assim, no máximo que ele poderia fazer é uma alternativa perguntando se é diretamente, se é inversamente ao raio, né? Assim, eu vou pegar uma esfera, mas de novo, saibam que tem que ter duas partes, né? Tem que ter duas armaduras. Então seria uma esfera de fora, né, com um fiozinho aqui e uma esfera de dentro. Daí você tem as duas armaduras gerando uma diferença de potencial. Mas enfim, elas tinham que ser ocas e uma parte dela aberta, né? Para daí não ter aquele princípio lá da blindagem. Mas enfim, ó, vou pegar uma só para a gente entender o princípio, só para a gente calcular a partir dela. Mas enfim, ó, o que vai acontecer? A capacitância, ela não é a carga dividido pela DDP, né? Como eu peguei uma só, então não vai ser a DDP, vai ser o potencial dela, né? Então vai ser o potencial dela e vai ter o potencial de fora. Então, tô pegando só uma esfera. Capacitor esférico. Então aqui embaixo eu vou colocar o potencial, a letrinha V. Você lembra como eu calculo o potencial de uma esfera? O potencial de uma esfera ele vale K vezes a carga dividido por, né? Dividido pelo raio, dividido pela distância. Então aqui, ó, vou chamar de Rzinho. Beleza, o que eu posso fazer? De novo, ó, a carguinha, um abraço, tchau. E a minha capacitância, ela pode ficar, ó, tô dividindo por K, né, e por R. Então, o R passa lá para cima, dividido pela constante eletrostática. Aí, esse K aqui é o K de verdade, né? O K que é 9 vezes 10 elevado a 9, se for no vácuo.
Então, assim, o que geralmente ele pergunta aqui? A capacitância é proporcional ao raio? Sim, né? É diretamente proporcional. E por que eu posso usar a frase diretamente proporcional? Porque o K é constante, né? Então, quanto mais raio, mais capacitância, quanto menos raio, menos capacitância. Fechou? Tranquilo? Então tá aí os dois capacitores mais importantes. Só que esse aqui, o mais ainda, tá? O de placas planas paralelas, bem mais que o esférico.